13h33, esse é o Bora Brasil. Já estamos de volta aqui com o nosso programa e, como sempre, agradecendo o seu carinho. Tá de quente aqui em São Paulo, quase 30 graus. São Paulo agora com 39 graus e amanhã nós teremos a temperatura mais alta ainda. Só que na sexta-feira deve chegar uma frente fria. Aquela frente fria que chega para falar, olha, o final de semana está na área. É a frente fria de sexta a domingo. Bruna Barbosa, nós estamos falando com frequência aqui no Bora Brasil da importância da terceira dose. A terceira dose que já está disponível e que você a deve procurar com todas as forças. Por quê? A terceira dose será estratégica para a gente, com certeza, né? Para a gente tentar se livrar do vírus. Eu digo tentar, porque o vírus está relativamente controlado aqui no Brasil. Só que para que ele não recrudesça, para que ele não retorne aqui na nossa sociedade da forma em que estava antes, nós precisamos continuar protegidos. A principal arma que temos, a principal ferramenta que felizmente temos hoje é a vacina, ou são as vacinas. Veja que a Europa já começa a enfrentar dificuldade novamente. Vocês sabem que a Áustria, um país que fica na região central lá da Europa, faz fronteira com a Alemanha e tudo mais, está enfrentando um momento difícil, né? Os austríacos tomaram a vacina, sim, a mais de 60% da população, 64% em torno por cento da população, com o calendário vacinal completo. Mas será que eles tomaram a terceira dose? Será que já há uma revacinação na população? A principal notícia é a seguinte, minha gente. O bicho está pegando lá de novo, né? Nós recebemos a notícia recentemente de que provavelmente a Áustria faria um lockdown para os não vacinados. Os não vacinados ficariam de forma compulsória dentro de casa por pelo menos 10 dias. Mas não, o governo tomou uma decisão mais drástica. Resolveu, Bruna Barbosa, fazer um lockdown geral. Assim como aqueles lockdowns que vimos há pouco tempo em várias partes do mundo. Um lockdown geral a partir de hoje. Tá tudo fechado. Os austríacos estão dentro de casa. E quem está dentro de casa também é o Adriano Barbosa. Ele é brasileiro, claro, mora na Áustria desde maio, é pesquisador da Universidade de Viena e está aqui conosco agora, ao vivo no Bora Brasil, Joel, para falar como é que é esse lockdown depois de 1 ano e meio, né, do início da pandemia e já com disponibilidade de vacina. Que bom conversar com uma pessoa que está vivendo e sentindo na pele essa dificuldade novamente. E no caso, o Adriano, como você disse, é um pesquisador, o cara é antenado, sabe o que está acontecendo lá de verdade. Adriano, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Obrigado por nos atender, viu? Muito obrigado mesmo, porque agora o que despertou na gente foi muito mais uma curiosidade, porque estamos querendo entender o que é que está acontecendo com vocês aí. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu, Adriano? Oi, boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Bruna. Para mim, inicialmente, é um prazer enorme participar aqui ao vivo com vocês, né, trazendo um pouco das informações, né, do que está acontecendo aqui na Áustria, né, depois de toda a campanha vacinal que tivemos aqui durante o verão, né, o outono. E aí, do nada, né, estamos de novo, todos aqui trancados em casa por 10 dias, né, que pode se estender por 20 dias. E essa é a determinação do governo, né? Obviamente não é todo mundo que está feliz com relação a isso, né? A gente tem que lembrar que é uma época festiva também aqui, né? A época anterior ao Natal, né? Que todo mundo quer se encontrar uns amigos, mas infelizmente a situação saiu de controle e, como vocês bem citaram, né? A falta da adesão ao programa vacinal, ela causou, de certa forma, essa onda gigantesca, maior do que todos os outros picos que aconteceram anteriormente aqui em Viena e aqui na Áustria como um todo, né? Então é uma pena, muito triste ter que voltar a ficar confinado, mas de fato é o que se tem para fazer nesse momento de solidariedade com todos, né? Todos têm que ser responsáveis para, de fato, tentar conter um pouco essa onda devastadora que está acontecendo no número de casos. Então quer dizer que é um momento estratégico para se fazer um lockdown, porque vocês estão em um período, como você, Adriano, acabou de colocar para a gente, um período de muita movimentação, um período festivo, né? Mas a situação saiu mesmo de controle, Adriano? Os hospitais que estiveram lotados lá atrás, hoje já começam a ter muitos pacientes internados novamente. Queria entender um pouco do que é que vocês estão vivendo mesmo, porque o lockdown não está acontecendo à toa.
É claro que vocês devem estar vivendo algumas situações preocupantes novamente. São tão preocupantes como as que vivemos recentemente lá atrás? Qual a proporção desse momento, a proporção da gravidade desse momento que estamos vivendo agora, Adriano? Então, Datena, é um momento de cuidado, como você mesmo citou, né? Os hospitais aqui, eles estão operando na capacidade, né? Estão numa bandeira de alerta. Eles não querem, obviamente, sair daquele potencial de atendimento à população, né? De você ter de uma hora para outra, um acréscimo sombrio, digamos assim, do número de pessoas que necessitam serem internadas, e aí os hospitais estando lotados, eles não vão dar conta dessa prestação de serviço. Então, a gente está no momento que os hospitais eles não estão naquele ponto que nós observamos no Brasil e em outros lugares aqui da Europa, de colapso total. Não, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é um momento de cautela, que os hospitais estão cheios em algumas províncias, não é uma coisa homogênea em que todas as províncias, né, se observa o mesmo comportamento. Existem duas províncias principais aqui, que é a Alta Áustria e Salzburgo, que tem uma capacidade já próxima do limite, né? Ao mesmo tempo, esses são estados que não se adequaram, né? Não foram estados adeptos, digamos assim. Eu não digo a questão governamental, mas a população nesses estados teve uma certa contradição com relação ao fato de receberem a vacina. Então, assim, esses dois estados em particular, por você ter esse movimento anti-vacina muito forte, ele necessariamente se correlacionou com o aumento de pessoas hospitalizadas e com a certa saturação da capacidade dos hospitais. Então, assim, é um fator que está diretamente relacionado. E esse pessoal está contribuindo agora para um lockdown geral. Ou seja, sem dúvida. Até quem tomou a vacina está sofrendo, porque o lockdown é geral e não como o previsto há pouco tempo agora. Que a ideia era fazer um lockdown somente com quem não tomou a vacina. Mas não, o problema infelizmente cresceu e o governo decidiu mandar todo mundo para dentro de casa novamente, Bruna. Agora, Adriano, aqui, como o Joel disse no comecinho, o assunto do momento é a terceira dose. Tem muita gente ainda com a segunda dose da vacina atrasada. Há uma campanha, inclusive gigantesca em cima disso, para que as pessoas procurem os postos, voltem, tomem a segunda. Mas já estamos com a campanha da terceira em prática também. E por aí, além do lockdown, o governo fala em terceira dose da vacina, em mais um reforço. Quais que devem ser as estratégias depois desses 10 ou talvez 20 dias de uma restrição para evitar a disseminação do Covid? Não, sem dúvida, Bruna. Aqui a campanha da terceira dose está a todo vapor, né? A gente tem um movimento fortíssimo, né, das pessoas que ainda não receberam nem a primeira dose, né, para que elas, de fato, se dirijam aos postos de vacinação, que estão espalhados em toda a cidade, né? Você não precisa de uma data, de um horário marcado para ir, é só chegar com a sua carteirinha de vacinação e tomar a primeira, segunda ou terceira dose, né? E eles já estão recomendando a terceira dose, em alguns casos, para a partir de 4 meses depois da segunda dose, né? Então, assim, é um movimento claro de que apenas com a vacinação em dia e com a administração dessa dose extra, né, que eles chamam de booster aqui, é que a gente vai conseguir controlar, né, essas altas de casos que vêm sendo observadas em todas as províncias aqui da Áustria. Bom, há pouco tempo dava para assimilar de um jeito mais interessante o fato do cidadão não querer tomar a vacina. Assimilar não, respeitar, né? Porque o cidadão tem o direito de não tomar vacina e ele tem que ser respeitado. Só que hoje o mundo já está começando a sofrer uma influência por conta desses não vacinados, né? A ponto de penalizar, inclusive, quem tomou a vacina. Imagine os austríacos agora que estão dentro de casa, que foram aos postos de saúde e que se vacinaram, né? Imagine como é que está o sentimento desse pessoal, que tem que debater no dia a dia com quem é resistente à vacina, né? Quem é resistente à vacina e que hoje colocou praticamente
a população inteira dentro de casa. Nós estamos falando de um país de quase 10 milhões de habitantes. É um país relativamente pequeno comparado ao Brasil, mas são 10 milhões de habitantes e uma economia extremamente forte que precisa do movimento, precisa do comércio funcionando, precisa da economia ativa, né? Como nós tínhamos, por exemplo, na semana passada aí na Áustria. Agora, o Adriano, juntando essa linha de raciocínio a esse problema que vocês estão enfrentando agora, o governo já está fazendo algo para endurecer o jogo com quem não tomou a vacina? Já está pretendendo endurecer mais ainda daqui para frente? Tipo, restringir mesmo algumas coisas aí na Áustria para quem não tomou a vacina? Sim, sim, sinceramente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já observou no mês anterior, né, quando você começou a discussão sobre o lockdown para os não vacinados, né? Esse primeiro momento de restrições, ele se refere mais a restrições do ponto de vista do lazer, da vida social, né? Se você quiser ir num teatro, num show, num cinema, você precisaria, no caso, até antes do lockdown agora, mostrar o seu certificado de vacinação, né, ou um certificado de recuperação da doença, ou um certificado do teste que era válido por apenas 48 horas. Em alguns locais de trabalho, você precisa apresentar um teste de PCR negativo a cada 2 dias, caso você não queira, pelo seu direito, de tomar a vacina, né? Então, assim, já é uma coisa que é inconveniente, né, para o trabalhador ter que se submeter, né, a fazer o teste de Covid a cada 2 dias. Aqui na Áustria, você tem a facilidade de que os testes eles já são incluídos no sistema de saúde, ou seja, o contribuinte ele não paga diretamente para ser testado. É simples, né? Você pega uma garrafinha, põe a saliva, manda a saliva no supermercado, e aí em 24 horas você recebe o seu teste negativo ou positivo, né, do Covid, né, da SARS-CoV-2. E aí o que acontece? Comentou-se aqui, né, de se tornar esses testes não mais gratuitos, né? Ou seja, o trabalhador que desejar não tomar a vacina, ele vai ter que pagar do próprio bolso a cada 2 dias para apresentar no seu empregador um teste de PCR. Então isso aí já seria uma coisa dura que, sem dúvida nenhuma, essa medida iria causar imensos protestos aqui, né, porque boa parte da população adepta esse movimento da não vacina. Então já seria uma coisa mais inconveniente para os trabalhadores, sem dúvida. Só que isso foi o plano antes do lockdown, né? E agora, nem com esse teste de Covid, é mais possível você ir para lugar nenhum, porque simplesmente está tudo fechado. O governo também anunciou que, a partir de fevereiro, ele vai tornar a vacinação obrigatória. Então, esse é um passo um pouco mais sensível aqui na Europa, né? Poucos países, né, adotaram essa medida um pouco mais rígida em ter que obrigar os seus moradores a se vacinarem. E isso, obviamente, aqui, né, algumas ideologias partidárias ou alguns grupos políticos, eles foram extremamente contra esse tipo de ordenamento vindo do governo. E o governo explicou que essa era a única arma, a única maneira de fazer com que os austríacos não convivessem com uma quinta, sexta onda de Covid, que seria insustentável do ponto de vista da sociedade funcionar, né, com abre e fecha o tempo todo. Então, a solução que o governo encontrou, com o apoio de vários partidos aqui da Áustria, foi aprovar o lockdown nacional e começar o trâmite de tornar a vacinação mandatória, ou seja, obrigatória, a partir de fevereiro. Então, provavelmente, as medidas de sanções para quem não for vacinado a partir de fevereiro vão ser muito mais drásticas para aqueles vacinados, quando você compara o que os não vacinados poderiam fazer antes do lockdown aqui. Sem dúvida nenhuma, vão ser poucas as possibilidades para o cidadão aqui ter uma vida normal, caso ele não tome a vacina. E, seguindo um pouco nessa linha de raciocínio, a gente tem que pensar que a vacina, né, o fato de um cidadão individual ser ou não vacinado, e você tornar isso obrigatório ou não, você tem que considerar que é para o bem da população como um todo, né? O efeito individual, ele vai beneficiar a população como um todo, e dentro dessa população, você tem as pessoas que gostariam de ser vacinadas, mas por causa de alguma condição de saúde, elas não podem ser vacinadas.
né? Então, assim, a gente precisa pensar que a vacinação daqueles que podem, que são elegíveis a tomar a vacina, ela visa proteger a sociedade como um todo, inclusive aos que medicamente não podem tomar a vacina. Então, essa é a questão mais importante que as pessoas que não são adeptas à vacina têm que pensar e considerar. Agora já tem país endurecendo mais ainda o jogo, né? Veja que Singapura, não sei se vocês viram, vocês nossos ouvintes ou ouviram, por lá o governo não vai mais pagar tratamento de quem não for vacinado, não. Se o cidadão contrair a Covid-19 e for para o hospital, esse cidadão vai ter que arcar com os custos, porque o governo disponibiliza a vacina para o cara ficar protegido. Se ele não toma vacina, né? Exato, e fica doente, ele vai para o hospital, ele tem o direito de não tomar vacina, mas vai ter que arcar com os custos. Então esse endurecimento do jogo, ele será cada vez mais presente, cada vez mais intenso daqui para frente, não somente em Singapura, na Áustria, mas em todos os países do planeta, porque até então havia aquela possibilidade, né? O cidadão não toma vacina, ele arca com a sua responsabilidade ou com os riscos próprios. Quem quer se proteger, toma a vacina e pronto. Mas não é bem assim. Hoje a gente tem percebido que a vacina ela funciona de forma coletiva. E que se nós tivermos uma proporção importante da sociedade sem a vacina, nós não vamos nos livrar desse vírus. Nós vamos ficar aí enxugando o gelo, né? Vem uma onda, controla, depois vem uma outra onda, controla. E para que não aconteça o que está ocorrendo agora na Áustria, aqui no Brasil, nós precisamos avançar com essa campanha de vacinação. Porque hoje, Adriano, nós temos os números controlados aqui no Brasil. E felizmente nós começamos com a terceira dose, com a revacinação. Então nós temos tudo, até mesmo utilizando esse exemplo de vocês aí, para que a população acabe aderindo mais ainda à vacina aqui. Nós temos tudo para não passar por uma quarta onda. E eu acho que nós não passaremos por uma quarta onda. Porque o que acontece aí na Europa, normalmente acontece depois aqui no Brasil. Então nós temos um tempo suficiente para trabalhar, para agir mesmo, para corrigir alguns problemas, para fazer alguns reparos. Porque Deus me livre só de pensar, Adriano, em um novo lockdown aqui no Brasil. Vocês ainda aí têm condições financeiras para tal. Vocês têm uma economia que consegue sustentar a população menos favorecida. Aqui no Brasil não há essa possibilidade. Hoje nós temos um grau de desemprego gigante, pessoas vivendo na faixa da miséria, pessoas que perderam o emprego e que não conseguiram até agora. Então, se chegar uma quarta onda, cara, é meio que uma pá de cal. E nós não queremos e não podemos permitir isso. Por isso que nós estamos cobrando, pedindo encarecidamente a população, pedindo com muita humildade mesmo, sabe? Eu faço lá na TV todas as manhãs, como faço aqui na rádio, esse mesmo pedido, para que, pelo amor de Deus, tome a vacina. Você que está com a segunda dose, busque a vacina o quanto antes. Porque imagino que você, Adriano, está sentindo agora, como pesquisador, como cidadão, como cara que foi no posto tomar vacina, tendo que ficar dentro de casa agora. Né? Você achou que estava livre da doença. Você e seus amigos, seus parentes acharam que estavam livres da doença. E não estão, né, Adriano? Não, infelizmente essa não é a verdade. A gente não está. A gente está vivendo o pico máximo da pandemia nesse momento, depois de uma aparente calmaria durante o verão e o outono. O inverno aqui, se essas medidas do lockdown elas não forem eficazes, que de fato vão ser, a gente está esperando que seja, está realmente contando que os números eles reduzam, mas tem tudo para ser um inverno que vai ser muito difícil, de fato. E eu aproveito para fazer um comentário também, Tatena, é que você falou exatamente um fato extremamente importante que a gente precisa ficar muito atento. A gente tem um exemplo da Europa para a gente seguir no Brasil, os exemplos positivos e os exemplos negativos. A gente viu aqui que essa falsa sensação de segurança, de você ignorar a vacina, de você não dar atenção ao coletivo, né? A gente viu que isso não funciona. A gente viu que na Áustria aqui, a maioria das pessoas são bem instruídas, têm os seus trabalhos, têm as suas empresas, os seus lazeres garantidos e tudo. Eles não se livraram da pandemia com esse clima de já ganhou, de já passou. Então, isso é uma coisa que a gente tem a vantagem epidemiológica de olhar para o que está acontecendo aqui fora
e mudar a estratégia no Brasil ao longo do tempo, né? E antecipadamente, na verdade. Eu lembro muito bem aqui escutando eu não vou citar nomes, mas escutando uma entrevista no rádio, logo no começo da pandemia, para o primeiro caso lá em São Paulo, que foi detectado, eu escutei muito bem que a pessoa, né, o paciente, ele foi no posto de saúde, ele foi medicado, ele foi mandado para casa e está em observação. E, por enquanto, a gente ainda não tem um estado de pandemia, mas a gente vai acompanhar para ver o que acontece. Então, desse primeiro paciente, com a pandemia já acontecendo em outros lugares do mundo, a gente viu quantas mortes e quantos casos já aconteceram no Brasil. Então, assim, esse exemplo único de você não dar uma importância para uma coisa global, uma coisa que está acontecendo a nível mundial no nosso planeta, simplesmente não funciona. A gente precisa olhar para a pandemia como um evento coletivo mundial e aprender onde estão os acertos e os erros, e evitar os erros. A gente não pode baixar a guarda e achar que o que a gente tem já é suficiente e que a pandemia já está sob controle e que nada vai voltar a ser como antes, porque volta, simplesmente volta. Então, assim, você se adequar, a população e as autoridades se adequarem ao momento atual e dar um passo adiante, né, e pensar sempre mais na frente o que a gente pode fazer para melhorar a situação epidemiológica, seja de um estado, de um município, de uma região ou do país como um todo. Então, a gente tem exemplos, a gente tem essa possibilidade de ter os exemplos e a gente pode, sim, tomar atitudes coletivas seguindo os bons exemplos de outros países. Por que não? Né? A gente não tem a obrigação e também não precisa agir sozinho. A gente precisa agir de uma maneira coletiva, né? Tanto os governos quanto a população. Então, essa é a minha mensagem, da gente não deixar a guarda baixar e realmente observar o que está acontecendo para que a gente possa dar os passos corretos e tentar evitar uma onda, né, devastadora como essa que está acontecendo aqui com relação a casos, né? Exatamente. Casos fora de controle e lockdown, uma realidade. E torcendo muito para que haja daqui para frente o convencimento da população, para que a população se convença mesmo que ela precisa da vacina. Conversamos com o pesquisador na Universidade de Viena, nosso amigo Adriano Barbosa, que gentilmente nos atendeu aqui na Rádio Bandeirantes. Adriano, meu amigo, muito obrigado pela entrevista, uma boa sorte, torcendo por dias melhores, viu, meu amigo? Muito obrigado, Datena. Muito obrigado, Bruna, também. Obrigada, Adriano, muito obrigada. E, Joel, a gente falou no começo Tchau, querido, um grande abraço, qualquer novidade aí, Tchau, por favor, um abraço. nos avise, tá? Fique com Deus.